Salve, salve galera, como é que vocês estão? Vou falar igual o meu amigo Joás Farias, eu estou maravilhosamente bem. Primeiramente quero agradecer aí a todos os seguidores, né? A galera do Instagram que tá dando aquela força, sempre curtindo, compartilhando. A galera do YouTube também, né? Lembrando que no Instagram completamos a marca de 1000 publicações, ou seja, é muito trabalho, é muito conteúdo. O Danado Podcast já tem uma jornada aí, né? Mais de 3 anos, mais de 4 anos, aliás, prestando serviço aí para a sociedade de Caruaru e, claro, para o nosso querido bairro São João das Costas. Galera, primeiramente quero mandar um abraço para os patrocinadores, né? Meu amigo Chico, da WA Dry Fit, o cara que me veste essa camisa aqui, foi de lá, claro, né? Mandar um abraço também para meu amigo Douglas, da Academia Bem-Estar, a Meloquiar, sua esposa Gabriela Lima, nutricionista. Também a Beto Crédito, né? Um lugar que você vai com crédito e troca por dinheiro vivo ou Pix. Quem escolhe é você. Um abraço também para meu brother Eric, dos Tataras, né? Eric, que tem a Edifica Pernambuco, que é o lugar onde você vai construir. E também tem a Edifica Construção, que é o material de construção que você vai comprar para construir. Então o cara se garante, né? E claro, também para meus clientes do Nick Suplementos, né? Alegria e Energia, já sabe onde encontrar, né? E claro também para a galera lá do Sebrac, né? Melhor escola de referência para você que quer aprender uma profissão, o lugar é garantido, é lá no Sebrac Caruaru. E hoje temos a honra de trazer aqui, né, uma psicanalista, a Samara, né? Isso. Seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá, Samara? Tô bem. Coisa boa, né? A gente veio falar sobre o Setembro Amarelo, né? Que é bem importante. E eu já começo com essa pergunta, né? O que é o Setembro Amarelo? O que representa o Setembro Amarelo? Então, o Setembro Amarelo ele teve início lá nos Estados Unidos, né? É uma história triste, mas que, querendo ou não, fez com que as pessoas tivessem um sentido. E aí, um rapaz chamado Mike, ele cometeu suicídio. Você sempre pode falar essa palavra, pode? Pode falar. O YouTube não vai. Então, ele cometeu suicídio, e aí, quando os amigos dele foram ao enterro dele, em homenagem ao mesmo, ele era muito apaixonado pelo carro dele, o carro amarelo. Eu pensava que era por uma mulher. Mas era muito apaixonado pelo Mustang que ele tinha, amarelo. Mustang. Né? Tem que respeitar. E aí eles levaram uma fitinha, por isso que eu tô com a minha fitinha aqui hoje, em homenagem a ele. Eu vou tentar comprar pra ti. Beleza. E aí eles levaram as fitinhas para o enterro dele e ainda relembraram o pessoal, né? Fizeram essa campanha, né, de que não era interessante cometer isso. E aí, depois de uns dias, os pais dele saíram distribuindo os cartões, falando, não faça isso, peça ajuda. E aí, depois dessa campanha que eles fizeram com os cartões, começou lá nos Estados Unidos, foi para outros países, e aqui no Brasil foi aderindo aos poucos. E hoje a gente conhece o Setembro Amarelo, justamente por essa situação que aconteceu, que é uma situação triste, mas que os pais dele tiveram um novo sentido de viver, que foi lutar contra isso. Prevenir as pessoas, né, alertar, que peçam ajuda, que isso é importante, pedir ajuda, né? Entendi, bacana. Só que aqui, porém, né, ainda tem muito preconceito, né? E principalmente dos homens, né? É frescura, é safadeza, né? Desse jeito. E como superar, como é que eu posso dizer, como educar essas pessoas que não é safadeza, que não é frescura, que todo mundo pode passar por isso? Rapaz, semana retrasada, você acredita que semana retrasada eu tive um paciente, eu não posso falar o nome do paciente e tudo mais, mas me permite falar sobre algumas situações. Ele chegou já com um preconceito tão grande, ele dizendo, rapaz, eu achava que a ansiedade era frescura. E onde eu tô? Quando eu vi Foi o primeiro bom dia. Desse jeito. E onde eu tô? Fazendo terapia. E aí a gente bate muito nessa tecla, né? Porque, querendo ou não, a gente tá quebrando aos poucos. Hoje em dia, tá se falando muito sobre saúde mental. Principalmente no Nordeste, né? Interior isso, também, né? Isso. Tem muita gente que tem muito preconceito. Muita gente aqui, principalmente, porque, querendo ou não, o pessoal mais antigo influencia muito ainda. Né? E aí eles têm esse pensamento, que é a falta de pizza. Tanto é que tem tanta gente hoje em dia com problema mental, porque teve uma infância difícil, né? Uma infância em que você não era ouvido.
E aí existem esses problemas mentais. Mas aí o que é que acontece? Ele estava com crise de ansiedade, ele achava que isso era uma frescura, que era coisa da cabeça, e foi procurar ajuda. A mesma coisa se eu chegasse pra ti, aí tu dissesse, eu tenho diabetes. Oxe, besteira, é só tirar isso da cabeça que a diabetes passa. Não existe. A ansiedade, ela gera dores físicas também, a gente acha que não. Quais são os gatilhos, assim, como diagnosticar alguém que está com ansiedade? Olha, eu não posso diagnosticar, mas eu posso ajudar essa pessoa a encontrar, né, um caminho certo. Na psicanálise, a gente eu sigo a linha freudiana, tem outras linhas, mas eu sigo a linha freudiana, que a gente vai para a raiz do problema, a gente vai procurar esse problema de onde vem para ajudar. Mas tem pessoas que chegam com psicossomáticas. O que é uma psicossomática? É uma dor, né, ou uma doença que vem da mente, do estresse, como o pessoal fala. Um exemplo, a minha mãe. Minha mãe teve 2 cânceres, um no peito e um no cérebro. E aí o do peito, ela teve porque ela tinha uma jornada de trabalho muito grande, sabe? Muito grande, muito estresse. Ela tinha, meu Deus, muito estresse. E aí, tanto é que nos exames, tudo mais, acompanhamento com o médico, isso, aquilo, outro, foi por causa de estresse. Tem aquele que chama também burnout, Tem o burnout, que é a questão do trabalho, da jornada de trabalho, que você tá esgotado. É o esgotamento mental. Não somente ligado ao trabalho, mas hoje em dia tem falado muito isso no âmbito de trabalho, né? Mas é quando você está esgotado. E o povo diz, é frescura. E não é. Não é. A ansiedade, ela pode gerar gatilhos como tremedeiras na mão formigando, a questão do coração muito acelerado, muito suor, sabe? Existem nomes técnicos, mas aí eu gosto de falar mais assim para o pessoal entender. Para o pessoal entender melhor, né? Mas essa questão do burnout é muito importante o pessoal abrir o olho e ver que não é uma frescura. Não é uma besteira. É mais uma coisa mais um preconceito que tem que ser quebrado, né? Exato. E aí o que acontece? Onde entra a prevenção do suicídio com o burnout? Quantas pessoas não tiraram a vida porque não aguentavam mais o trabalho? Não aguentavam mais a vida que estavam levando? Né? Aconteceram muitos relatos disso. E aí é onde entra o perigo, porque querendo ou não, às vezes está ali, mas eu tenho que ir porque meu patrão vai ficar chateado. Mas você tem que botar na balança, se compensa pagar os remédios que você vai adoecer e pagar o psiquiatra. Pois é. E também a terapia, né? Pois é, já tem aquele horário estimulado lá para você trabalhar, um exemplo, 9 horas por dia, aí o cara quer fazer 14, né? 15. Tem gente que faz 24. Desse jeito. Uma loucura. Desse jeito. Eu conheço uma pessoa que ela nunca falta, assim, nem quando tá doente. Quando tava doente, foi no médico, o médico deu 3 dias de atestado. No mesmo dia ela voltou para trabalhar. É complicado. Aí depois o patrão, a patroa, não sei, vai lá e fala, tu não tá rendendo, vou botar outra pessoa para ficar no teu lugar. E aí? E às vezes nem reconhece, nem observa, né? Pensa que você é uma máquina, né? Desse jeito. Quer saber que você produz e pronto, se lasque, se vire, né? Mas assim, isso aí entra também na questão de você não ter sido ouvido lá na infância. Porque tudo começa na infância. A infância é a terra que o adulto pisa, esse Freud fala. E aí lá na infância você não foi ouvido, você não tinha o que querer. Cala a boca, tu não tem o que querer não. Era muito comum, né? Você não... você é mole. Você não é trabalhador, né? Desse jeito. Mas assim, você quer mostrar, adulto, você quer mudar de forma inconsciente aquela realidade que você viveu. Então você quer de todo jeito, trabalhar até se esgotar. Para mostrar às pessoas de forma inconsciente, por mais que as pessoas estejam ali ou não. Mas de forma inconsciente você quer mudar aquela sua realidade. Mas isso se encaixa no relacionamento, se encaixa em amizade, se encaixa em trabalho, tudo isso, sabe? Era isso que eu ia entrar na questão do relacionamento, que eu vejo, assim, eu vejo que tem muito suicídio por essa questão, né? Às vezes as pessoas não superam, né? Um afastamento, se separou. O que explica por que as pessoas passam a tirar a sua vida por um fim do relacionamento? Talvez, que dor é essa? Sim, talvez não seja somente isso. Tem alguma coisa por trás. Mas se for de forma isolada, essa questão... talvez essa pessoa estivesse numa dependência afetiva muito grande, né? Essa dependência do outro, de só viver por causa do outro. Na neurociência, é mostrado que a gente precisa de um sentido para viver. Esse sentido não pode estar no outro.
não pode estar no meu filho, no meu esposo, tem que estar em mim. Então, porque o outro decepciona, né? Então eu tenho que procurar Mas para quem um gosta sentido. não entende isso, né? Não Acha entende. que é perfeito, né? Mas aí é que tá, a gente precisa entender por que essa dependência afetiva está tão grande. De onde vem essa carência? Pode ser lá de trás também. Uma falta paterna, sabe? A falta paterna, ela faz isso. E por que você comparar alguém que você gosta com um pai ou uma mãe, algo desse tipo? Porque as pessoas, eu falo mais mulheres, digamos assim. As mulheres hoje em dia não, sempre foi assim, mas as mulheres estão buscando mudar o passado com a pessoa no presente. Como? Vai fazer sentido para vocês. Como? A gente, como eu disse antes, a infância é a terra que a gente pisa. Então, a gente, de forma inconsciente, não é consciente, pessoal. É de forma inconsciente. Por isso que é importante a terapia. E é importante você reconhecer se é uma terapia para a psicologia ou para a psicanálise. E aí, o que acontece? Procura, de forma inconsciente, encontrar pessoas parecidas com o pai. Não somente na aparência, mas em atitudes. Então, é comum a pessoa encontrar, se o pai for ignorante, o pai que bebe, é comum você se relacionar com uma pessoa ignorante, uma pessoa que bebe, sabe? Mas assim, como explicar? Porque isso aí é trauma, né? Assim, veja, Sim. Alguém que bebeu, que batia, aí como eu vou enxergar isso numa pessoa e vai passar a gostar dela? Exatamente, é aí que a gente chega lá. Porque a gente está de forma inconsciente o tempo todo tentando mudar o passado. E lembrando do pai, né? Que de qualquer forma você gosta, né? Mas não é de forma consciente, não. Que a gente faz isso, não. A gente faz... Sabe quando você tá andando na rua e sem sentido nenhum, você nem queria entrar nessa rua assim do lado, um exemplo. E o seu corpo só vai? Isso é seu inconsciente lhe comandando, sabe? Aí é onde entra a interpretação de sonhos também, tem muito inconsciente. Mas nessa que você falou, o inconsciente está o tempo todo tentando mudar aquele seu passado. Então vai fazer de tudo para que você encontre uma pessoa parecida nas atitudes com seu pai. No começo a pessoa não se mostra. Meu pai batia muito na minha mãe. No começo ele não se mostra. Mas lá na frente, com atitudes, você vai permitindo algumas coisas de forma inconsciente, que faz com que aconteçam certas situações. Então é muito permissão, questão de permissão. Até onde o outro pode ir, até onde eu dou o limite do outro. Mas tentando mudar aquele passado. Você adulto, querendo mudar a sua criança interior, sabe? Querendo mudar para ter um final feliz. Isso aí é o inconsciente comandando você. Quando você torna consciente, quando você sabe que aquilo existe, quando você sabe que foi de forma que você não esperava, mas você já sabe que existe. E aí só consegue ter essa consciência com terapia, né, autoconhecimento. E aí é onde sua vida começa a mudar, é a virada de chave. É daí. Me diz uma coisa, é possível, um exemplo, um adulto, ele conseguir acessar tudo isso sem a ajuda de uma terapia? Não. Não tem. Ou seja, todo mundo precisa, então? Todo mundo. Todo mundo. Não é só quem o povo tem o costume de dizer que tá ficando doido, mas isso não existe, não. Misericórdia, essa palavra é pejorativa. Mas todo mundo precisa de terapia para se conhecer, para evitar problemas futuros. Eu não tenho trauma nenhum, eu não tenho problema nenhum. É aí que tá. É aí que você tem mesmo. Porque quando você nega, né, você nega para si aquilo que você quer esconder de todo mundo. Né? Então você vai negar para si. Bota um pano ali em cima, acabou-se. Ninguém vai ver nada. Né? E o homem tem muito isso, porque o homem, ele desde cedo tem que mostrar que é a fortaleza. Desde cedo o homem precisa mostrar que é forte, que não pode chorar. O homem não chora, né? Como o Pablo fala. Não chora mesmo, não. Na frente da mulher, né? Mas sozinho. Não gosta de chorar sozinho, pronto. Principalmente quando é deixado, né? Pronto. Ou leva uma gaia, aí pronto. Não, acabou. Aí o problema, as mulheres conseguem superar um término de boa. Demora, mas o homem quer mostrar que tá bem quando depois tá sofrendo, né? Eu costumo dizer, né, que nessas horas as mulheres são mais amigas e os homens não. Tipo, se o homem for traído, seus amigos só vão tirar onda da sua cara. E as mulheres não, elas se acolhem mais. Sim. Aí eu acho que o homem sofre mais. Sim, nisso sofre, nessa questão sofre. Da traição. Sofre. Porque junta tudo. Junta essa questão de você ter que se fortalecer, não pode chorar, não pode mostrar vulnerabilidade.
E aí não tem com quem contar, né? E aí, por isso que é importante você fazer terapia, não somente nesse cenário, mas também antes, né? Para se conhecer melhor. Bacana. Já que a gente entrou nesse assunto até de relacionamento, o que explica você não esquecer alguém por muito tempo? Recalque. A gente chama isso de recalque na psicanálise. Ou aquilo ficou recalcado na sua mente, você ainda insiste, porque aquilo lhe marcou muito, né? Aquilo você amou, aquela pessoa, é como aquela música de Murilo Huff, né? Todo mundo tem uma ex, quando fala isso, lembra dela. Isso é porque está recalcado na tua mente. E às vezes tem muito sonho. Freud fala muito, né? Explica essa situação de que a gente não sonha, não dorme para descansar. A gente dorme para sonhar. Porque é daí que a gente vem com a interpretação de sonho. Como é que eu posso curar isso? Como é que eu posso esquecer essa pessoa de vez? É interessante para quem está assistindo, porque tem muita gente que está passando por isso, eu tenho certeza. Como é que eu posso esquecer essa pessoa de vez? É se autoconhecendo, não tem outra alternativa, porque talvez essa pessoa ainda esteja na sua mente, né, ali perturbando a sua mente por algum motivo. Esse auto se conhecer pode ser ignorar também, se desligar de fato. Não? De jeito nenhum. Não, se desligar da pessoa. Isso, eu tô dizendo assim, se desligar. Sim. Né? Não, mas... criar barreira em todos os vínculos, né? Isso é importante. Se isso tá lhe fazendo mal, é importante fazer, mas não ignorar seus sentimentos. Não sabe? Tem como, né? Não. Mas o auto se conhecer na terapia, na sessão, no set analítico, é você entender seus limites, é você entender o porquê que aquilo aconteceu, porquê que talvez aquilo... o que está lhe atrapalhando no dia a dia, mas também conhecer a sua infância. Entender que alguns traumas fizeram com que você fosse a pessoa que você é hoje, sabe? Algumas questões. Mas também na vida adulta, eu não sei dizer um não. De onde será que veio esse não? Você não consegue dizer um não. Será que foi porque você foi muito calado na infância? Será que você foi muito reprimido? Tem algumas fases, né, na linha freudiana que explica muito. Algumas questões como essa, mas exemplo, porque eu tenho um vício, um vício em cigarro. Todos os vícios que envolvem a boca, a gente entende, né? Eu respeito quem tem outras linhas de pensamento, mas a gente na psicanálise entende que foi de um desmame desrespeitoso. Tá lá bebezinho mamando, e aí teve um desmame desrespeitoso, onde foi muito xingado, foi muito isso, aquilo, outro. Era normal antigamente ser xingado, né? Onde colocava pimenta, colocava coisa assim do tipo. E aí a pessoa cresceu com aquele recalque, sabe? E aí quando é adulto sai procurando de forma inconsciente, novamente, sai procurando coisas que, cigarro, chiclete, vícios que envolvam a boca, sabe? E aí o dizer o não vem de um desfraude desrespeitoso, não saber dizer um não, porque ali você está na fase de que você segura, na fase pequenininha, que está no desfraude, segura o xixi, solta o xixi, segura o xixi, solta o xixi. E aí tem muita questão das mães antigamente, ou dos pais, não sei, dos cuidadores, de, tu tem que tirar essa fralda desse menino, não sei o quê, aí faz xixi na casa. Aí era xingamento, era piso, era tudo. Então isso fez com que gerasse um trauma. E aí, pelo fato de segurar, soltar, você fica muito solto, você não sabe dizer um não, você solta demais o dinheiro, e aí gera problemas financeiros. Então você precisa conhecer de onde vem esse problema para tratar e você ter uma vida melhor. Bacana. Qual dano que pode causar a um ser humano, a uma criança que não teve uma paternidade assim bacana de pai e mãe? Rapaz, como é que essa... esse adulto sofre? Rapaz. Qual a importância, aliás, né, da figura paterna? Total. É autoridade, tudo. Hoje eu estava até conversando com uma amiga minha de trabalho sobre isso. A falta paterna faz um estrago que vocês não têm noção na vida de uma pessoa. Um estrago mesmo. A falta paterna, ela faz com que você não aceite criança de 9, 10 anos, não aceite, até menores, a autoridade de outra pessoa. Então hoje em dia é muito comum, porque querendo ou não, estamos vendo muitos pais liberais, onde não sabe dizer um não à criança, onde tem medo de dizer um não, tem medo de educar. E aí, essa falta de autoridade que vem da figura paterna
ela gera essas questões de não obedecer, mas na vida adulta, a falta paterna, ela envolve muito em relacionamentos. Você procura saciar aquela falta na pessoa, em outra pessoa. E isso não pode acontecer. Você não pode. É como tem um livro, que é a parte que faltava em mim. Ela está o tempo todo procurando ali uma parte que falta. Mas ela precisa entender que não precisa alguém para completar, mas para somar. E aí é onde começam os relacionamentos a darem certo. Isso torna até vulnerável, né? A pessoa fica mais vulnerável. Sim, total. Você, não é somente isso, estou no resumo. Se eu fosse contar aqui seria a noite toda essa questão da falta paterna, porque faz um estrago real. Estrago em atitudes, estrago em saber quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, sabe? Então tudo isso envolve essa falta paterna. Até em atitudes como músicas de forma inconsciente, roupas que você talvez nem goste, mas por querer chamar a atenção daquele pai que não está ali presente, você começa a escutar, a vestir, sabe? Como é comum pessoas que nem gostam de rock ou algo do tipo, mas estou dando um exemplo de rock, mas por uma falta paterna, porque aquilo remete para você uma figura paterna, você começa a ouvir. E aí você acaba sem saber quem você é, entra numa crise de identidade, né? Então essa figura paterna é muito importante para a vida de uma pessoa. Interessante. Qual a diferença do psicólogo, o psiquiatra e o psicanalista? Boa pergunta. A do psiquiatra, ele é um médico, né? Ele pode lhe diagnosticar, lhe receitar, é um médico. O pessoal fala que é o que cuida de maluco, né? Quando procura um psiquiatra. Não, eu sou acompanhada por um psiquiatra. Sério, não tenho preconceito. Eu fui diagnosticada com TDAH com 22 anos. E aí eu sou acompanhada justamente por isso. Eu já fui acompanhada, já vou falar sobre essa minha fase, né, que eu tive de depressão, fui acompanhada por ele. Mas hoje sou acompanhada justamente pelo TDAH. E meu psiquiatra, ele é perfeito. Gente, Dr. Rosenildo, depois pesquisem aí, ele é maravilhoso. É porque tem muita gente que fala, assim, eu tenho amigos, inclusive que diz que se você procurar um psicólogo, você não precisa de fato por nada e você já é um maluco. Assim, olha que preconceito. Tem muita gente assim, infelizmente tem muita gente assim. Imagina o psiquiatra, né? Não, mas tem muito de ter preconceito. Que não vou pro psiquiatra, não tô ficando louca. Oxe, não vou não, tô ficando doido não. E aí é onde entra o erro maior, minha gente. Precisa ser quebrado isso. O psiquiatra, ele vai lhe receitar, vai lhe diagnosticar, mas ele não é para aquela pessoa, é louco. Até porque a palavra louco é pejorativo, que o pessoal, né, já não se utiliza mais. Mas é normal o pessoal falar isso hoje, principalmente aqui no Nordeste. Exatamente. Mas a diferença entre psiquiatra é médico. Psicólogo, psicanalista, terapeuta, são as abordagens. O psicólogo, ele tem a formação, que é uma graduação, é diferente. E tem as abordagens, tem a TCC, tem, enfim, outras. Né? Eu já fiz terapia com o psicólogo da TCC. Hoje, para mim, não, pelo meu cenário de vida hoje, eu não faria mais a TCC. Faria uma psicanalítica, uma abordagem psicanalítica, porque para mim hoje iria me ajudar. Já a abordagem psicanalítica, a gente trabalha a raiz, né, do problema. Vamos lá. Bacana. Eu tô com ansiedade, tô com crise de ansiedade, tô com a mão formigando o tempo todo, tô com o coração acelerado. Então, eu vou ter que procurar a raiz disso. Nessa abordagem que eu fiz a terapia, né, que eu fiz a sessão com a psicóloga, era para mudar o pensamento, mudar o foco. Mas a gente precisa tratar esse problema da raiz, porque senão vai voltar. E aí é onde entra a psicanálise, a gente vai tratar, de onde vem. Tô com a mão formigando toda vez que tem um gatilho, toda vez que eu vou naquela esquina. Tem um gatilho ali. Por quê? Não sei. Aí depois estudando, um exemplo de um caso que eu tive. Depois estudando sobre isso, a gente, terapia, a gente descobriu que aquela esquina tinha uma casa que se parecia muito com a casa da avó dela, onde ela passou por muitos tormentos na infância. Então, é onde entra essa situação, né, tormentos como abusos, enfim. E aí é onde entra a situação a importância de descobrir o problema. Porque se você trata, eu comecei a tratar com ela esse problema, hoje, graças a Deus, ela tem uma vida boa. Quando eu tratei, tudo certo.
No sabe? caso, vocês chegam à raiz do problema e batem de frente com ele, né? Isso, a pessoa precisa conhecer, não que eu diga, mas a pessoa Certo. precisa falar para que ela torne consciente. E tu consegue, digamos assim, transportar ela para aquela situação. Tu Sim, consegue meio que entrar de fato no problema, né? sim, e isso ajuda muito, porque a gente na psicanálise, a gente atende com um divã. O divã é aquela poltrona que você deita, fica mais relaxado. E aí eu fico do lado enquanto o paciente está ali deitado no divã. Isso ajuda muito, muito mesmo, o paciente a entrar em contato com o seu inconsciente. Não que eu vá fazer uma hipnose, porque a minha linha não é da hipnose, né? Eu não trabalho com a hipnose, mas gente que trabalha. Mas tem também, né? Tem na psicanálise, tem. E aí, o que é que acontece? Pelo paciente estar mais relaxado, é mais vulnerável, digamos assim, não essa palavra, mas dá para usar agora, a entrar em contato com o seu inconsciente. E aí faz com que a pessoa saiba de onde vem aquilo, bata de frente com o problema, resolva, mas não é do dia para a noite, tá? São vários dias. Como aconteceu? Deixa eu entrar nessa história. Quando eu tive depressão, por isso que eu falo muito, eu luto muito, né, sobre essa tecla, luto muito com essa causa. Quando eu tive depressão, eu tinha 19 anos. Foram os dias mais difíceis para mim, foram dias bem, bem difíceis, onde eu tinha muita crise, eu tive depressão e ansiedade. Eu tinha muita crise de ansiedade, muita crise, aí eu tentei suicídio, na verdade eu tentei suicídio pela primeira vez com 16 anos, foi no ano da minha formatura do ensino médio. Mas eu não sabia, eu não era diagnosticada com depressão naquele tempo. E aí eu estava passando por muitos problemas, questão de estudos, questão de não me encontrar em lugar algum, não me encontrar em profissão nenhuma, justamente pelo TDAH, porque querendo ou não, mas você nasce com TDAH, você nasce com autismo, não tem como você desenvolver no decorrer da vida. Você nasce e vai morrer daquele jeito. Com aquilo, com aquela condição. Não que não tenha tratamento, tem sim tratamento. E aí, tive uma infância muito difícil, porque minha mãe, ela não entendia, não sabia nada de TDAH, por mais que ela fosse diretora de uma escola, ela lidava com crianças o dia todo, mas ela não sabia. Porque naquele tempo não se falava. É verdade. E aí eu era xingada de anta, de burra, de lerda, porque eu era muito devagar, isso é normal da condição. É comum da condição, né? Eu era muito hiperativa também. Mas aí eu cresci com isso. Na minha adolescência, eu era muito excluída. Se é uma pessoa que era excluída, tá aqui. Eu era bullying, né? O bullying, sofri o bullying. Eu era muito excluída, meu Deus, eu era muito excluída. E aí as pessoas dizem, essa menina é muito besta. Essa menina não fala coisa com coisa, porque quem tem TDAH ou autismo não tem filtro, sabe? A gente não consegue filtrar, só sai. Vem aqui, na mesma hora sai. Aí eu falava muita besteira, muita besteira. Aí o pessoal me excluía muito. E eu já cresci nessa situação, né? Com esse medo de não ser aceita. Então, uma carência muito grande, né? Uma carência muito grande. E aí foi quando eu estava muito mal, no ano da minha formatura. Aconteceu uma situação que me gerou muito gatilho. E aí eu disse, eu vou pegar aquele venenozinho que tá ali o tempo todo, marchar quando todo mundo dormir, eu vou lá e pego. E aí é onde entra a importância da espiritualidade. Eu nem conhecia. Eu conhecia que minha mãe e meu pai frequentavam, mas era aquela coisa que... Ok, católicos. Era. Só era mais na dor, não ia no amor. Não entendi. E aí eu achava que Deus não era algo bom por causa desse cenário que eu vivia. E aí eu me apeguei muito depois do que aconteceu. Quando todo mundo dormiu, que foi já madrugada, eu fui lá, não estava mais. Sumiu, do nada, só vivia ali o tempo todo. Sumiu, guardei. Passou, os passarinhos chorando. E só vinha uma música na cabeça, uma música católica, só vinha na minha cabeça uma música. E o tempo todo, só que eu não entendia, porque eu não gostava. E aí depois de alguns anos, em um retiro que eu fui porque eu quis, eu vi que foi um livramento de Deus ali, não foi algo humano, né? E aí passou. Em 2022, eu tive novamente, não, 2021, coisa assim, tive novamente, voltou muito forte a depressão, muito forte. Jornada de trabalho muito grande, estava passando por situações em casa,
Enfim, né? Início de relacionamento, eu tive uma dependência afetiva extrema, 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 justamente por essa carência, essa falta também lá atrás. Então, eu tive uma dependência afetiva enorme. E aí eu comecei, né? Juntou tudo, trabalho, tudo, tudo, tudo. Comecei a me sentir muito mal. E aí eu não procurava médico nenhum, só deixava. Nem conhecia psiquiatra, nem conhecia nada, só deixava. Só acumulando, né? Só acumulando os problemas, né? E aí eu pensava O lixo emocional, né? Lixo emocional. Eu pensava que terapia era coisa para rico. Não era nem como o pessoal fala. Tem isso também, né? Tem muito isso também. Um preconceito muito grande. Eu tinha medo de perguntar, porque eu tinha medo da terapeuta dizer que era muito caro e eu não tenho condição. Tem a questão também de não confiar, né? Puxa, eu vou contar meu segredo. Né? Não, eu sempre. Hoje eu vejo que tem muita gente que tem medo de confiar. Tanto é que eu tenho um paciente que ela conseguiu falar alguma coisa 5 terapias depois. 5. Ela conseguiu falar, porque ela só ficava assim, parada, olhando pra mim. E assim, pronto, e agora? E aí eu fui usando algumas técnicas, né, que a gente utiliza na psicanálise. E aí fui puxando aqui, puxando ali. Quando foi depois, estava solta, tranquilo. E aí, quando eu disse, não, eu vou procurar. Se for caro, eu deixo ela no vácuo. E aí, para quebrar isso, né, que terapia não é cara, é um investimento. Né? E, assim, nas minhas, particularmente, eu tenho um valor bem acessível. Porque eu entendo, porque eu já passei, né, por isso. E aí, o que é que acontece? Procurei ajuda, mas foi nessa fase que eu tentei suicídio todos os dias, durante um mês. E nunca deu certo. Mas qual era as técnicas que tu estava usando que não deu certo? Eu consegui, pelo fato de ter ido para psicóloga e tudo mais, eu fui encaminhada para o psiquiatra. E aí ele passou algumas medicações. Eu tomava 9 remédios por dia, 9 comprimidos por dia. Não, diga assim, tu disseste que passou um mês tentando, né? Mas tentando de que forma? Foram com os remédios que eu tomava. Eu tomava 9 por dia, mas aí tinha dias que, como era muita caixa que ele passava, né, eu tomava mais remédios. E não dava em nada. É demais. Era muito. Eu tava numa fase muito difícil. Tu passava de o quê? Praticamente dopado, né? Era. Eu fiz até um post no meu Instagram, tem fotos desse tempo, de como eu tava. Só não consegui o dos novos remédios, mas eu consegui numa fase depois, que eu tirei umas fotos e tal, que eu tava um pouco melhor. Mas eu tava definhando. Eu engordei muito por causa da medicação, engordei muito por uma compulsão alimentar. E aí, nessa fase, né, eu peguei, chegou um dia, teve que chegar um dia, nunca, pra tu ver como eram as coisas, hoje eu entendo que era além do comum. Eu tomava todo tipo de remédio, era como água, só dormia. Porque muitas vezes o pessoal, as pessoas que tentam, não querem morrer, querem tirar aquela dor, sabe? Entendi. Querem só dormir, querem só sumir daquele problema. É mais interessante dormir do que estar acordado, né? Porque não vive a dor, sabe? E aí tem frases que as pessoas falam, tem palavras que as pessoas falam que você precisa ficar em alerta. As pessoas falam, eu só queria sumir. Eu só queria dormir por uns 3 dias seguidos. Eu só queria morrer. Não é brincando. Fulano se matou, mas não deu nenhum sinal. Será? Né? Será que ele não falou que queria sumir? Queria dormir? Porque às vezes você tenta não para ir, né, de arrasta, mas você tenta para descansar, para tirar aquela dor, aquele peso. E aí eu tentava, né, com remédios, e aí chegou um ponto que eu tava tão mal que hoje meu esposo, ele era meu namorado no tempo, me levou no psiquiatra, porque meus pais nem viam, eu morava com meus pais, eles nem viam. Levou, né? Não, e aí levou a medicação, eu tomava os remédios com bebida alcoólica, que não pode. Eu tava numa fase bem difícil. E aí levou, aí o psiquiatra disse, não, a partir de hoje você vai ficar com essas medicações dela, mas eu nem moro com ela, não sei o quê. Aí sei que foi bem difícil e tal, mas o que me ajudou, como é que você virou a chave? Eu comecei a fazer terapia com um outro terapeuta, e ele me ajudou de um jeito que eu acho que eu estava no fundo do poço, eu fui melhorando. Por isso que eu digo que a terapia é importante. Remédio é bom, é importante. Mas a terapia, se você não se conhecer, não vai. O remédio é em último caso, né? Sim. Se você não se conhecer, não vai.
O remédio é só para um episódio da sua vida. Hoje eu não tomo nenhuma medicação. Nem Massa. para o TDAH, porque agora eu não estou podendo tomar com medicamento. Mas seria interessante que eu tomasse só para ter uma vida mais tranquila, né? Mais confortável para o TDAH. Mas outra medicação eu não tomo, fiz o desmame e tudo mais. Mas é importante a terapia justamente por isso. Eu comecei a me conhecer, comecei a perceber que a minha vida valia muito. E aí, tanto é que eu tenho algumas tatuagens que tem em homenagem a essa fase. Em homenagem não, né? Mas para que eu lembre da fase que eu passei e de como eu estou hoje. Que um é o ponto e vírgula, esse aqui. É o ponto e vírgula, meus alunos até perguntam, tipo, por que um ponto e vírgula? E aí o ponto e vírgula, ele remete a isso. Eu tentei parar, mas hoje eu decido continuar. Um ponto, a vírgula para continuar. Perfeito. Tenho aqui, continue a nadar, que é até uma frasinha da Dory. Se a vida não der solução, o que é que você faz? Aí ela diz, continue a nadar. Então, se a vida faz você parar, continue, sabe? Independente de onde seja, continue. Problemas vão existir. Mas cabe a você, querer ou não, continuar, né? Se você disser, não, vou parar nesse problema, não aguento mais. E aí, o restante você poderia viver? Perdeu, sabe? É verdade, eu costumo dizer, para alguns problemas, né? Não é para todos, né? Porque tem uns que não tem jeito, né? Uhum. Eu digo assim, o que não está resolvido já está resolvido. Não tem para que eu perder energia com isso aqui. Uhum. Eu tenho que resolver. Vamos continuar. Tá certo. Não tem o que fazer, né? Mas tá certo. Tá certo. Se você não consegue resolver, não adianta quebrar a cabeça com aquilo. Não adianta. Se você não consegue mudar, bola pra frente, sabe? Principalmente de outras pessoas, né? Sim. Tem muita gente que quer mudar outras pessoas também, né? E não tem como. Isso é um erro muito grande. O maior erro é dizer, eu vou casar com ele e vou mudar ele, daquele jeito que ele é. Não existe. Isso não existe. Vou gerar uma vida com ele para aprender, né? Não existe, não. Só vai estragar aquela vidinha que tá ali criando. Inocente, né? Só vai estragar, Porque não tem como mudar. É onde entra aquilo que eu falei, de querer mudar o seu passado. Vá se tratar, não vá procurar a ajuda do outro, mudar o outro, que você não tem como mudar, não. Se trate primeiro, veja qual é o problema que você precisa tratar em você para poder tratar, para poder se relacionar com o outro. Porque se você entrar num relacionamento cheio de carência, cheio de problema mental, cheio de problema isso, aquilo, tem grande chance de você entrar nesse relacionamento com essa intuição de mudar o outro, tem grande chance daquilo dar errado. Eu atendo também terapia de casal. E aí, hoje em dia, os problemas que aparecem são esses, sabe? A questão da mudança. De querer mudar o outro, sendo que não existe, não existe. Ou então você ser muito imaturo, de entrar num relacionamento de forma imatura, para ter sua esposa como sua mãe. E isso acontece, viu? Porque... a gente vê muitos mesmo. Vem na infância. Ao redor, a gente vê muito isso ao nosso redor, né? E assim também, eu acho assim, né? Isso tem as fases, né? Namoro, noivado, casamento. Porque tem muita gente que tem a ilusão que acha que a pessoa vai mudar depois que se casar. Se a pessoa tá tendo aquelas atitudes dela, ela vai mudar como? Não muda. Não muda. Pelo contrário, eu acho que vai piorar. Se tá debaixo do teu teto e tá dessa forma, quando tiver os problemas de fato, né? Mas não muda, não muda. Se você vê que tem alguns sinais daquilo que você não gosta, já tratem. Mas aí é onde entra. Será que a pessoa tem uma dependência afetiva com aquela outra? Porque insistiu, né? Porque insistiu, porque ainda está com aquela pessoa. Então talvez tenha uma dependência afetiva. Por isso que é importante esse tratamento, esse cuidado. E aí, onde eu encontrei a psicanálise, esse terapeuta, ele tinha me falado sobre essa pergunta que eu ia fazer agora. Ele me falou, olha, por que tu não faz? Porque eu estava sem rumo da vida, tentava faculdade, desistia. Tinha tentado umas 3 faculdades e tinha desistido. Porque eu não conseguia até o final, porque não era o que eu gostava. E é isso que você não tem da psicanálise. Aí foi quando eu fui pesquisando, fui conhecendo, eu me apaixonei pela psicanálise. Isso é isso que eu quero pra minha vida. Quando tu entendeu que é um propósito, né? Foi um propósito, sim, na verdade, né? Foi. Teve que passar por tudo isso pra... Foi, mas eu estava até conversando com uma amiga minha, e eu costumo muito falar em clínica, que Deus permitiu que muitas dores viessem até a mim, que eu sofresse coisas que eu, até hoje eu digo, mas por que eu estou sofrendo desse jeito? Por que eu estou vivendo isso? E aí quando na outra semana aparece um paciente novo com a demanda que eu passei semana passada. E aí eu entendo, porque Deus permitiu aquela dor para que eu
conhecesse aquela dor e entendesse. E aí eu relutei muito com Deus, falo muito em Deus, porque querendo ou não, eu vejo tudo como um propósito. E aí eu relutei muito quando eu descobri, quando eu tive o diagnóstico, porque para ter TDAH a gente precisa ter um diagnóstico. E aí eu fiz os testes, fiz a avaliação, aí foi visto que realmente eu tinha. E aí eu relutei muito, porque o Senhor permitiu que eu sofresse tanto na minha vida. Porque minha infância foi punk. A minha adolescência foi punk. Foi horrível. Quando eu mudei de escola, fui para escola pública, meu Deus, eu nunca sofri na minha vida. Juro, eu nunca sofri na minha vida como eu sofri naquele ano. Qual foi a escola, essa escola? Foi lá em São Caetano, no... Minha gente, eu sofri, porque eu fiquei no primeiro G, tinha os primeiros, né, primeiro A, primeiro B, me botaram no primeiro G. Tinha tanta gente ali que só ia pra bagunçar. Sabe aqueles meninos que mais velho que tu, pessoal? Tinha também. Mas sabe aqueles meninos que iam, o pessoal faz assistir, o pessoal vai lembrar. Tinham dois meninos que eles iam pra escola só pra usar algumas coisas ilícitas. E aí eles iam pra lá, chegavam lá na sala daquele jeito. Aí chegaram um dia. Tudo, né? Chegaram. Licença da paz. Eu não entendi onde é que eu tava. Chegaram um dia que combinaram com a sala. Eu sempre fui aquela que tinha medo de gasear aula, de fazer qualquer coisa errada. Eu morria de medo. Eu morria de medo. Tanto é que meu primeiro namorado foi com 19 anos, eu tô com ele até hoje. Que bom, né? Coisa boa, né? E aí, mas pra ter noção, porque normalmente as meninas começam a namorar com 13, 14 anos, eu fui com 19. Mas por medo que eu tinha. Aí nesse dia, combinaram de gasear todo mundo, eu estava nesse combinado. Mas eu disse, eu não vou. Porque eu tenho medo. Né? Combinou, disse, mas vou nada. Gente do céu, foi todo mundo pra quadra do colégio. E eu fiquei lá sozinha na sala, na aula de física. Fiquei, meu Deus, eu fiquei sozinha na sala. Esse foi um episódio, hoje eu falo rindo, mas eu sofri, eu fiquei mal. Eu imagino depois, né? Todo mundo querendo te pegar, né? Foi isso que aconteceu. Quando eles chegaram, aí a professora disse, cadê o restante da turma? Eu disse, eu não sei, morrendo de medo de contar alguma coisa. Aí ela foi para a secretaria, foi lá, falou com o pessoal, com a direção. A direção foi lá na quadra, levou todo mundo para a sala. E eu sozinha, né? Fiquei. Ai, meu Deus, eu sofri nesse dia, porque eu escutei tanta coisa. Mas é porque eu tinha medo. Foi por causa de tu. Foi. Me xingaram de tudo que você imaginou, me xingaram nesse dia. Foi. E aí, tudo que você imaginasse. E aí eu perdi a amizade por causa disso, enfim. E por falar em amizade, nesse mesmo período, para você ver se acho que foi o ano mais difícil da minha vida, foi em 2013. Eu tinha um amigo que era amigo de infância. E eu só tinha ele como amigo. Sabe quando você não tem mais ninguém, só uma pessoa, só uma pessoa que lhe aceita. Porque justamente por essa exclusão, porque eu era muito bestinha. Ele era excluído também, era? Não, acho que não, ele não vai ser excluído, mas ele fazia amizade comigo. Aí quando ele chegou nessa escola, porque lá era escola de referência, estava no tempo que estava bombando, tudo mais, todo mundo ia pra lá. E aí quando ele chegou nessa escola, ele começou a fazer amizade com outras pessoas. E me esqueceu. E aí, como eu já não tinha nenhum amigo, eu fiquei sem zero nada. Mas o sofrimento. Aí eu sofri, porque eu tinha uma dependência afetiva com ele, porque eu considerava ele como amigo, eu não gostava dele como outra coisa, mas era somente como amigo. E assim, eu sofri por 2 anos. Juro. Eu passei 2 anos chorando, porque eu não sabia ter uma vida além daquela amizade. Eu não me permitia ter outras amizades porque eu tinha medo das pessoas me excluírem, como me excluíam, sabe? E aí é como eu falo para alguns pais, como eu falava também para outros pais, observem os seus filhos. Se estão muito calados, observem, porque talvez seja daí que esteja surgindo um grande problema, que talvez leve a um possível suicídio, sabe? Eu não sei se já ouviu falar, eu falo demais. Não, pode falar mesmo. Mas eu não sei se já ouviu falar numa série, que eu nem sei se está mais na Netflix, mas tinha lançado, que era Os 13 Porquês. Retratava a história de uma menina que ela cometeu, né, o ato, e aí ela gravou fitas, e eu assisti mesmo no período que eu estava sofrendo com a depressão. Mas
por pessoa. Tem aquela questão, o efeito manada. Tem gente que faz aquilo que ela fez e tem gente que faz o contrário. Eu, graças a Deus, decidi fazer o contrário. E aí ela gravou fitas e mandou para 13 pessoas diferentes, explicando o porquê que ela tinha tirado a vida dela, o porquê que aquela pessoa tinha culpa na atitude dela, que ela teve, né? Eu sei que a Netflix depois tirou a parte da cena, né? Que ela cortava e deixava lá, na banheira. E aí era muito interessante, porque as pessoas nem sabiam que tinha magoado ela, algumas pessoas nem sabiam, e acabaram magoando. E era na adolescência, era a fase escolar, sabe? É onde está o perigo. Porque a fase escolar é onde o adolescente não consegue expressar para os pais, porque às vezes nem tem o carinho suficiente dos pais, Não nem tem tem esse abertura. diálogo aberto também, né? Não tem abertura com os pais. Então, eles guardam muito. E esse guardar é onde está o problema, sabe? Esse guardar é onde entra essa vulnerabilidade, né? Pelo suicídio. Então, é muito perigoso mesmo. Às vezes eu fico triste, porque eu vejo muito caso de adolescente, até no meu convívio. Poderia ser evitado, né? Poderia ser evitado, começa de, os pais vão deixar ele jogar, porque eu não quero me estressar, vou deixar. E aí joga coisa, fica jogando no celular ou no tablet, talvez, coisa que é inapropriada para a idade. Como tá agora E hoje em dia, uma principalmente, moda. né, que as crianças é só aqui, né? É nada de fazer nenhuma atividade, é só aqui. Ai, meu Deus. Aí os pais, né, para se livrar também, ter dor de cabeça, só vou ter tempo que ele tá ali mexendo, né? Sim. Vai deixando e a pessoa vai crescendo. E, cara, onde tá o perigo? Como eu vi um relato de uma mãe, né? Hoje o propósito de vida dela é ajudar outras mães para que abram os olhos. Estava no tempo da pandemia, tinha um jogo que estava de desafios. Quando ela chegou em casa, estava o filho dela. E ela tinha chamado ele para ir com ela no mercado, ele não quis ir. E aí ela se arrepende de não ter levado ele à força, né? Mas não tinha o que fazer. Quando chegou em casa, ele estava morto. Porque ele, por um desafio no jogo em que ele estava lá, jogo, né? Que isso não é um joguinho. Ele se asfixiou. Ele mesmo se asfixiou. E aí morreu, por falta de ar. Né? Óbvio, né? E aí é onde entra hoje o perigo. É só um jogo, é só um boneco criado por IA. Não tem nada demais. É onde entra o perigo. É onde entra o perigo. Eu vejo tanto adolescente, criança, adolescente não, mas criança, cantarolando aquelas dos brain rots, né, italianos, que brain rot é cérebro apodrecido. E aí eu até fiz um post esses dias mostrando o perigo. Porque, minha gente, é um perigo surreal. Pois surreal mesmo. E quando nós fazendo isso é dançando no esgoto os passinhos, né? Meu Deus. Eu vejo. Jesus. É o problema, né? Jesus. Ainda bem que não chegou aqui, mas tá quase chegando, Carol. Meu Deus. Como é que pode um negócio daquele, né? Ali é com certeza é problema mental, né? Que tipo de problema é esse que faz um ser humano entrar no esgoto descalço, ficar dançando? É a aceitação. Medo de ser esquecido. Hoje em dia tá muito a forma mais bizarra para querer aparecer, né? Sim, hoje em dia tá muito comum essa vontade de viralizar a todo custo, essa aceitação que as pessoas observam que é ser igual àquela pessoa. Exemplo. E ainda são chamados de influenciadores, né? Desse jeito. Mal influenciadores, né? Isso é um mau exemplo, na verdade. Eu concordo. Porque você está arriscando sua vida. Pois né? Pois é. E muito. Porque leptospirose não pega com ar, não, minha gente. É daquele jeito que eles estavam. Pois é. E aí é onde entra essa aceitação, esse desespero por viralizar. Eu sei que dá muito dinheiro, influenciador digital. Mas esse desejo de influenciar a todo custo não existe. Tá botando em risco a sua vida. Não tem controle de nada, ninguém... Enfim, E aí vive em função disso. E aí deixa de viver a sua vida real para viver uma vida do outro. E aí é onde entra um problema grande, sabe? Não vou tratar isso não tem nada a ver. Oxi, eu tô me divertindo. Mas é onde tá esse recalque, onde é que tá, né? Se sobreviver ainda, né? Tu falasse muito de Deus. Onde é que entrou a religião na tua vida? Rapaz, foi num retiro que eu fiz. Um amigo meu, ele me chamou para ir para um retiro do Abraçar, lá em São Caetano. E aí me chamou para ir para um retiro do Abraçar e eu fui
eu fui relutante, sabe? Eu não vou nada, eu não gosto nada de religião. Eu vejo em casa só quando, olha, Só nas horas ruins, né? eu não quero isso pra mim não, sei o que, é muita hipocrisia. Eu via dessa forma. E aí eu achava que a Igreja Católica era algo muito liberal, que era muito, sabe? Eu achava disso. Achava que era isso. Aí foi quando eu conheci o Abraçar, fiz um retiro, que era o Porta do Céu. E aí foi algo que Deus disse, vem cá. Só que não foi, eu não fui por completo. Fiz o retiro, foi muito bom. E aí, Foi um ano plantada a depois, semente, né? foi plantada uma sementinha ali. E aí passou. Continuei sempre a igreja e tudo mais, mas eu fazia um projeto social aqui, outro projeto social ali do Abraçar. E aí foi quando no outro ano, uma das participantes, hoje ela está morando em outra cidade, hoje ela é missionária lá da Shalom, Isabelle, ela me chamou para ir para um retiro da restauração. Não sei se tu conhece, aqui em Caruaru. Um retiro da restauração. E aí eu não queria ir, aí mãe também não queria deixar, porque eu era muito nova, e vai passar não sei quantos dias fora de casa, não vou deixar não, não sei o quê. Aí eu agradeci, né? Disse, não, deixa lá, é bom que eu não vou, se mãe não deixar, eu não vou. E aí chegou um dia que a mãe disse, tá insistindo demais, essa menina tá me insistindo demais, vou deixar ela aí. Agora eu cuido dela. Essa Isabela tava insistindo muito. E aí a mãe disse, cuide dela, vou deixar. Aí eu fui, só que eu não queria participar de nada. Só queria ficar lá no quarto, eu não queria participar de nada, missa, que eu ia para um momento lá, parecia que o corpo tava mole, eu não queria ir. Sabe quando você tá num canto que você não quer estar ali, pronto, tava eu. A pulso, né? A pulso. E aí foi quando eu participei de um dia, não queria ir, meu corpo que me levou, é tipo aquela coisa, eu tô indo mais contra a minha vontade. Cheguei lá, participei de um momento de adoração, e esse momento de adoração foi um divisor de águas na minha vida. Eu tive o repouso no Espírito, né, que é o batismo no Espírito que a gente na Igreja Católica conhece. Ali o repouso aí no Espírito é uma coisa assim que você não imagina, né, porque só quando você passa, não imagina qual é a sensação. Só quando você passa. Eu estava consciente de tudo, só não sentia meu corpo, eu só sentia queimando, meu corpo queimando muito, mas eu estava consciente. E quando eu voltei, parecia que tinha passado só alguns segundos, mas já tinha passado horas. E aí Interessante isso, né? aquilo mudou minha vida de um jeito. Eu comecei a fazer vocacional de lá, porque no tempo eu achava que era porque eu queria entrar na comunidade, que eu queria ser missionária. Mas eu percebi antes de entrar que eu não queria entrar na comunidade para ser missionária, eu queria só fugir da realidade que eu vivia em casa. E aí eu botei na cabeça que eu queria entrar, mas aí quando eu percebi que era só para fugir da realidade que eu vivia, eu disse, não vou fazer isso com minha vida. E aí foi onde entrou uma crise muito forte de identidade em mim. Aí quando começou a questão depressiva, isso, aquilo, outro. E aí, nesse vocacional, eu fui vivendo, né, a religião e tudo mais. Nesse vocacional eu encontrei meu esposo, né, que ele já era meu esposo, mas eu encontrei. E a gente começou a caminhar juntos, vivendo esse propósito. Hoje, não vou mentir, eu estou um pouquinho afastada, porque teve algumas situações, né, porque eu tenho um filho pequeno, e aí estava ficando um pouquinho difícil lá em São Caetano ir para uma missa, algo do tipo, porque não estava tendo muita aceitação da parte do padre. Eu não queria que ninguém babasse meu filho, não, mas pelo menos respeitasse, porque a criança faz barulho, é normal. E aí a gente se afastou um pouquinho, né, mas pretendo voltar. Bacana. Eu pretendo primeiro ter uma confissão para poder voltar 100%. Eu não, na minha vida, eu nunca gostei de entrar em alguma coisa pela metade. Ou eu vou de vez, 100%, ou nem tento. Mas sempre que eu tento, eu faço de tudo para ir até o final, sabe? Perfeito. Tudo. Samara, bebe uma aguinha aí que eu vou fazer umas propagandas aqui. Vai lá. Dá uma descansada. Que história tem, né? Bacana. Vou começar mandando um abraço para minha amiga Beth da Bet Crédito, que é aquele lugar que você vai lá, já sabe, né? Tá liso, depende. Se tiver um cartão de crédito, você não tá mais liso. Passa o cartão, pega aquele crédito, já troca por dinheiro ou Pix. É no Pix ou na Liga. Quem decide é você. Número para contato é o 81994-855215. 994-855215. Fala com a Beth que ela vai resolver teu problema. Com a Beth não tem frescura. É só levar o cartão de crédito.
ligou, chegou. E o dinheiro é na hora, não tem esse negócio de passar 24 horas, 5 horas, 2 horas, não. Passou o cartão, o crédito já está no bolso. Chama. Mandar um abraço aí para nosso amigo Douglas, lá da Academia Bem-Estar, a melhor que há. E lembrando, galera, ele está com uma campanha bem bacana, já adiantando, né, para o Dia das Crianças. Então, você que é aluno da Bem-Estar, quem puder colaborar com um quilo de alimento, com brinquedos, com um pacotezinho de doce, fique à vontade. É só chegar lá na recepção e fazer aquela doação, que com certeza vai ajudar muita gente. E você que está pensando em treinar, já sabe qual é a melhor academia, né? Aqui no bairro de Salgado, fica ali entre a Rua Barão e a Praça João Cabeludo. Aberta de domingo a domingo, segunda a sexta, das 5 da manhã às 22, final de semana, das 9 às 15 horas. Academia Bem-Estar, a melhor que há. E lembrando que lá também tem uma lanchonete. Se já chegar lá em jejum, depois do treino também, quiser repor aquelas calorias, lá na Bem-Estar tem. Chama. Mandar um abraço também para minha amiga Gabriela Lima, que é a nossa nutricionista, né? Então você que está pensando em colocar aquele shape, de fato quer fazer aquela reeducação alimentar, né? Que a gente come de tudo. Lá não tem esse negócio de dieta da lua, dieta da internet, dieta de não sei o que não. Fale com um profissional. Número para contato, 99689-3534. Suas especializações, nutrição clínica e esportiva, nutrição geriátrica, emagrecimento e reeducação alimentar. Eu desafio a você. Você que já passou por vários nutricionistas aí, siga as dicas da Gabriela Lima, que eu tenho certeza que você vai ter um resultado. Agora você tem que seguir. Gabriela Lima, essa é a melhor, essa eu confio. E claro, mandar um abraço para o meu brother, o Eric, da Edifica Pernambuco. Edifica Pernambuco e Edifica Construção. É o meu tatala. O cara é especialista em construção civil, ele também tem o seu material de construção. Então você que está pensando em construir e você que está pensando em comprar seu material de construção, faz o seguinte, entra lá no Instagram e coloca assim, Edifica Pernambuco. Lá você vai ter acesso a vários vídeos, vários trabalhos, todos os trabalhos concluídos, do pequeno ao grande, não tem acepção de cliente. Precisou, é só entrar em contato. Coloca aí no Instagram, Edifica Pernambuco. Chama. E claro também, mandar um abraço aí para meus clientes, né? Nick Suplementos, a Alegria Energia já sabe onde encontrar, né? Pessoa de creatina, termogênico, whey, enfim. Temos também aqui, temos vários suplementos aqui. Quem manda é você, cliente. É só entrar em contato. Lembrando que a entrega é grátis para qualquer lugar aqui de Caruaru, certo? Temos suplementos de vários preços, de várias marcas. Quem manda é você. Então já sabe, né? Alegria Energia, Nick Suplementos. Ligou, chegou. E para finalizar, vou mandar um abraço para meu brother aí, o Chico aqui, né? Da Dry Fit. WA Dry Fit. Quem me veste aí, lá aqui, a Beco. Só beca de primeira linha. Fica aqui no São João da Escócia, no meio da academia, Academia das Cidades. Pode vir conhecer a loja dele, que é muito bacana. Alô, você jovem, quer ficar na moda, vem conhecer a loja do Chico. Eu tenho certeza que você vai sair de lá de sacola cheia. E o homem tem preço. É tênis, é calça, é camiseta, é moletom, são bonés, relógio, corda, enfim, a loja do cara é completa. Um forte abraço aí, meu brother, da Chico, eu ia dizer Chico Bijuteria, né? Da WA Dry Fit. E esses foram os nossos patrocinadores. Lembrando que quem quiser chegar junto também, é muito simples, é só entrar em contato, certo? E sua marca vai estar aqui e nós estaremos divulgando. Muito leve, né? Super leve, né? Super de boa, né? A gente está chegando no quadrozinho final, certo? Que eu sei que você tem o seu tempo, tem a sua correria também, né? Tem a sua criança que está ali esperando. É tipo um bate-bola. É, Samara, um sonho. Um sonho, rapaz. Graças a Deus já realizei bastante sonhos. Mas eu acredito que estar bem, né? Em todos os lados. Emocionalmente, em trabalho, tudo. Mas além, né? O além do estar bem. Mas estar algo mais tranquilo 100%, digamos assim. Bacana, um lugar que tu deseja muito conhecer. Um lugar que eu desejo conhecer, Disney, tu acredita? Era o meu sonho pra Disney, junto um sonho, Disney. Eu sempre tive essa vontade de conhecer a Disney, mas era mais algo da infância, que né, a infância é a terra que o adulto pisa, digamos assim.
Aí tem algo recalcado que eu não pude e não tenho condição de ir agora, é vez que eu não vou tratar esse recalque. Mas um lugar que eu queria muito conhecer era João Pessoa, pertinho. João Pessoa está perto demais, está perto Queria demais. muito. Ainda vou. Quem sabe? Réveillon popular. E um lugar que se alguém te convidasse, tu não iria, tu não gosta? Eu não iria. Bebedeira. Eu odeio, eu odeio. Não me chame, que eu não. Olha, coisa de bebedeira, não me chame, que eu não vou. Uma comida que tu gosta muito. Lasanha, eu amo. Eu amo. E uma que tu não gosta? Eu não gosto. Rapaz, mas que eu não gosto. E minha esposa ela é tão bom na cozinha que às vezes eu esqueço que eu não gosto de alguma comida. Faz milagre, né? Até quiabo que eu não gostava, ele fez eu gostar. Mas eu não tenho não, comida que eu não gosto não. Mente agora não. Bacana. Uma característica nas pessoas que você não gosta. Mas eu não gosto de pessoas que se acham melhores que os outros. Isso é uma coisa que eu realmente tenho um repúdio nas pessoas, essa questão de querer ser melhor do que o outro, ou de pessoas narcisistas. Olha, minha gente, eu sempre falo, eu não atendo pessoas narcisistas. Eu não atendo, de verdade, eu não atendo, porque são pessoas que não querem melhorar. Eu não posso escolher paciente, mas narcisista eu escolho não ter, de verdade. São pessoas que não querem melhorar, são pessoas que só vão por algo, por status. Então, são essas características que eu tenho esse repúdio, sabe? Entendi, bacana. Uma música. Todas de Hungria. Eu sou meu Deus, sou apaixonada. Da sexta-feira. Ainda da tatuagem de Hungria, tá acreditando? Que massa. Todas de Hungria. Todas. Meu outro sonho, lembrei agora. Conhecer Gustavo. Meu sonho, conhecer Gustavo. Ele já veio aqui algumas vezes já, né, pra Caruaru. Eu fui pra um show dele aqui em Caruaru que teve. Foi surreal de bom, meu Deus, foi surreal. Mas eu queria conhecer ele de pertinho, dar um abraço nele. É muito bom. Bacana. Voltado agora para a religião. Uhum. Se tu encontrasse Jesus Cristo na tua frente, qual seria a pergunta que tu faria a ele? Senhor, porque você vai me ter conversas com TDAH. Não, mas eu poderia perguntar qual é o meu propósito, né? Que o Senhor quer para mim. Qual é o meu propósito? Acho que eu perguntaria isso. Aí não pode questionar Deus, né? Não posso dizer por que o Senhor me permite encontrar essa TDAH. Eu não posso. Que ousadia, né? Mas eu iria perguntar qual era o propósito dele para mim. E se na outra esquina tu encontrasse Lúcifer também? Qual seria a pergunta que tu faria a ele? Rapaz, acho que eu mudaria de calçado. Mas, assim, por que, né, você quer tanto destruir a humanidade? Qual a sua intenção para isso? Porque eu não vejo que não tem cabimento, sabe? Mas eu perguntaria por que ele quer tanto destruir a humanidade, principalmente a família, né, que é onde ele investe mais nessa destruição. Bacana. E para finalizar, hoje, o que é que você perguntaria de você para você mesmo? Perguntaria. Vou reformular. Certo. Eu posso reformular? Claro, pode ficar. Tá. Então, se eu tivesse a oportunidade de me ver criança e conversar, eu daria um abraço nessa criança e falaria que vai ficar tudo bem. Então, esse seria o diálogo de mim, né? Esse seria o diálogo. Falaria que ia ficar tudo bem, que aguentasse firme, e lá na frente teriam vitórias, né? E hoje eu vejo que naquele tempo, infância, adolescente, no tempo que eu estava com depressão, eu via que eu achava que não tinha saída. E hoje eu percebo, hoje não, né? Sempre aconteceu, mas eu percebo que as pessoas que têm depressão, que passam por essa fase, acham que a vida não tem saída. Não tem nada que mude. Mas tem saída, tem uma vitória. Deixa eu só complementar aqui bem rapidinho. Eu tive um paciente, faz uns meses já que eu tive esse paciente. Ele chegava com crises, tremendo muito, com muita crise de ansiedade, muita crise. Chegava na sala, eu tinha que atender ele, que raramente isso acontece, mas eu tinha que atender ele 2 vezes por semana. Geralmente é 1 vez por semana. Eu atendi ele 2, 3 vezes por semana. E aí hoje eu vendo que aquilo tudo passou, que foi tratado, aquele problema dele foi tratado. Hoje eu vejo ele trabalhando, porque ele não conseguia nem trabalhar. Vejo ele trabalhando
E me enche de orgulho, Que massa. porque eu digo, não, eu consegui contribuir, né, na vida dessa pessoa. E hoje ele vive bem. Então, tem um depois, né, é acreditar que tem. Depois da tem a tempestade, né, mas vai vir o sol, sabe? Acreditar nisso. Perfeito. E agora tuas considerações finais, né? Quer deixar algum recado aí? Sim, o Setembro Amarelo, deixa uma mensagem aí bem bacana. Mas quero falar, né, que a dor não pode te limitar, né? A dor ela não pode ser o fim, mas que seja um aprendizado, né? Que você consiga aprender com aquela dor, entender seu propósito, né? E não desistir. Porque desistir não pode ser uma opção. Desistir não pode ser a opção que você tem no momento. Você quer descansar, quer tirar a dor, mas no fundo você vai entender que não quer acabar com a sua vida, né? Então, procure ajuda, procure, se necessário, procure também ajuda com o médico, né, para entrar com a medicação nisso. Façam terapia, independente da situação. Ah, eu não estou nesse nível de tentar suicídio, não cheguei a esse ponto, mas eu quero me conhecer melhor, então procure terapia, né? E busque ajuda de todas as formas, né? Se você quer se apegar a uma religião, se apegue, mas é importante você se conhecer e tratar essa questão. Sobre as minhas sessões, né? Eu estou atendendo aqui em Caruaru também, lá no Boa Vista 2. Então fala comigo no meu Instagram profissional, tem lá o link Terapia Caruaru, Terapia São Caetano. Então você que é de Caruaru, entre em contato nesse link, marca a tua sessão. Eu só estou disponibilizando agora alguns horários, porque graças a Deus minha agenda tá bem, né? Então aí eu só consigo agora disponibilizar alguns horários na quarta noite. Eu só tenho um horário agora na quarta noite e no sábado à tarde eu tenho ainda 3 horários. Então marca a tua sessão, né? Para se conhecer melhor, para passar por alguma fase que você esteja passando de forma mais leve. Então é isso. Perfeito. Muito obrigado aí por ter vindo. Eu que agradeço. Foi muito bacana, muito legal. Mais uma aula, eu costumo dizer, né? Todo podcast aqui eu só aprendo, entendeu? Então, muito massa, super leve. Obrigada. E bacana aí. Todo mundo tem uma história, né? Sim. Todo mundo tem algo de bom para mostrar e para apresentar. Enfim, galera, muito obrigado aí por ter acompanhado o Danada Podcast. Aproveita, já se inscreve, curte, compartilha aí com quem você acha interessante, com quem esteja precisando também. Beleza? Eu vou deixar o número dela aqui na descrição, para quem quiser também entrar em contato para agendar algum atendimento. Enfim, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e já sabem, né? Não dá nada. Se der, é pouca coisa. Valeu.